pescadores. Mas Noé era justo, concordo, mas ele tinha momentos que ele pecava, que ele errava. Tinha. Mas Deus agora ele vai olhar com carinho para Noé. E ele vai dizer para Noé, olha só, no versículo 18 eu confundi, mas estabelecerei o meu pacto, mas contigo estabelecerei o meu pacto. E entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos, contigo. Mas peraí, nós sabemos bem que não era um lavrador. Que raio de arca é essa que ele ia ter que construir? E nós vamos ver detalhes que Deus deu para ele, que ele ia construir a arca, e deu do jeito que era para ser construída. As madeiras que seriam usadas, tantos cômodos para isso, tantos cômodos para aquilo. Era uma construção imensa para a época. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero entrar no detalhe do seguinte: a família dependente de Deus. A família dependente de Deus, ela tem que ter algumas características para que nós possamos estar guardados dentro da arca. Pastor, eu vou ter que entrar dentro do barco. Não, a arca é Jesus Cristo. A arca é Jesus Cristo. A família dependente de Deus. O que nós precisamos para mostrar para Deus que somos dependentes dele? Primeiramente, comportamento e uma atitude que venha agradar o coração de Deus. Uma pergunta: quem era Noé? Quem era Noé? Quem era Noé, pastor? Noé era um ser humano comum, como eu e você. Um lavrador, trabalhador, mas temente ao Deus. Uma pessoa que era temente a Deus. E Deus vai olhar e vai falar assim: mas o Senhor, ele aprovava o que Noé fazia. Vivendo uma vida que agradava a Deus. Como nós temos vivido a nossa vida? Será que nós estamos fazendo coisas que têm agradado ou que têm desagradado ao Senhor? Será que nós temos buscado ou será que nós temos deixado de buscar, querendo viver somente as promessas, viver somente as bênçãos de Deus que Deus tem para nós? Será que nós temos seguido corretamente o que Deus tem deixado? Será que nós temos feito aquilo que o Senhor Deus tem falado? A promessa que foi lançada sobre nossas vidas outrora? Ide e pregai o Evangelho. Mas o Evangelho, primeiramente, tem que ser pregado aonde? Dentro de nosso lar, dentro do seio familiar. E tentar trazer a essência da família para dentro da arca, que é envolta do Espírito Santo, blindada e que nada atinge. O comportamento e a atitude que agradaram a Deus de Noé foi que ele era um homem reto, íntegro e que buscava a Deus. E que agora ele tinha uma grande tarefa a fazer. A grande tarefa que eu e você temos hoje. A grande tarefa que Deus ele nos entregou em nossas mãos para que nós possamos conduzir a fazer. Primeiramente, somos pastores de nossos lares. Primeiramente, conduzir uma família. Primeiramente, educar filhos que foi emprestado para nós. Porque lá em Salmo vai dizer que filho é herança de Deus. Então, nós precisamos voltar o nosso comportamento e as nossas atitudes
dia está complicado, o mundo está complicado, o mundo esteve complicado e o mundo sempre estará complicado. Porque quem faz a diferença somos nós. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para fazer o ID. Nós fomos chamados para ser lançados como ovelhas no meio de matador. Olha só. E Jesus Cristo vai dizer: no mundo tereis aflições. Nós não vamos esperar o mundo mudar para um mundo melhor para que nós possamos ser melhor. Não. Nós vamos mudar para que nós possamos ser melhor diante da presença de Cristo e fazer a diferença no mundo que está perdido. No mundo que já está degradado. No mundo que já está envolto ao inimigo. O mundo jaz no inimigo. No príncipe deste mundo. Que tem atacado as famílias tradicionais, querendo acabar com o seio da família, querendo derrubar a essência da família. Família, homem, mulher, marido e mulher, não casal do mesmo sexo. Vou me processar. Qual meu amigo está sendo processado aí, pastor? Vai até fechar a igreja. Estão querendo introduzir dentro do meio da família tradicional, a verdadeira família de Cristo, que nós temos que aceitar esse mundo abominável. Ser de acordo com tudo isso que tem rolado. Acabado com a essência da família. Mas espera aí, a família, ela é dependente de Deus. E qual é a característica de quem anda com Deus? Gênesis, capítulo 6, versículo 10, ele vai nos dizer: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ou seja, a característica de quem anda com Deus, ele te deu a essência dos seus filhos, dos nossos netos, para que nós possamos o quê? Educar, cuidar para o Senhor. Mostrar o caminho que deve andar. Porque quando crescer e vir se desviar, não vai perder a essência do primeiro. Por mais que se envolta no mundo, mas sempre vai lembrar dos ensinamentos que foram ensinados. Ouve. Então disse Deus a Noé: ouve. Nós vamos ver que é uma grande diferença entre ouvir e escutar. Escutar é tudo aquilo que nós escutamos de longe e não guardamos em nossos corações, apenas escutamos. Como diz um grande ditado no mundo: entra no ouvido e sai no outro. Agora, quando nós paramos para ouvir o quê? A voz de Deus, ouvir Deus falar conosco, nós temos que guardar em nossos corações e colocar em prática tudo aquilo que Deus fala conosco. Aleluia! Pastor, muito tempo que eu não escuto a voz de Deus. Está escutando agora. Glória a Deus! Está escutando agora. Se tem muito tempo, está escutando agora. Ah, pastor, eu preciso de revelação. Revelação é a Bíblia. Aleluia. Bíblia é revelação. Não precisa que o homem vir aqui falar que vai revelar a identidade. Não. A Bíblia é a revelação. A Bíblia é a essência. A Bíblia é o manual do crente. E a Bíblia nos está instruindo hoje de quê? Ser uma família dependente de Cristo. Ser uma família deixada na arca que é o Senhor Jesus Cristo. Em volta do Evangelho verdadeiro. Buscando o caminho correto e buscando a salvação eterna. Glória a Deus! Aleluia! Agora, para que nós possamos ouvir, precisa estar o quê? Será que para nós ouvir temos que estar longe, presbítero Cláudio? Não, nós temos que estar longe. Perto. Porque senão você não vai ouvir, você vai escutar. Agora, quando você está perto, você ouve. Quando você está perto, você tem uma intimidade. Quando você está perto, quem está do teu lado está falando, sussurrando no teu ouvido e você está guardando. Nós precisamos estar perto de Deus, ao alcance da voz do Senhor, para que nós possamos ouvir, guardar, praticar e fazer cumprir as promessas.
A Bíblia vai te ensinar algumas formas de você estar perto de Deus. Uma delas, que eu considero uma das mais principais: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto ao Pai. Fala com Ele. Convida o Espírito Santo a adentrar no teu íntimo, a sentar do teu lado e ouvir. Mas eu não consigo falar. Chora, porque através das tuas lágrimas Ele sabe o que você precisa. Aleluia. A família está precisando disso, de se aproximar mais de Deus, de se aproximar mais de quem o criou, de estar perto, ao alcance da voz de Deus. Qual é a distância que nos encontramos do Senhor? Qual é a distância que nós estamos de Deus? Não estou aqui julgando a espiritualidade de ninguém, porque eu não tenho esse direito. E eu estou falando aqui do que Deus está pedindo para falar. Glória a Deus. Qual é a distância que nós encontramos do Senhor? Será que nós estamos próximos ou será que nós estamos distantes? Como a família? Qual é a nossa proximidade do Senhor com a nossa família? Aonde está a nossa família? No meio do Senhor. Está próximo. O lar, ele está sendo voltado para Cristo. O lar está voltado para ser abençoado. O lar está sendo uma morada de Deus. Nós estamos vendo muitos lares voltados para o pecado, a lascívia dentro dos lares. Como foi falado na escola dominical hoje, muitos homens de ministério largando palavrões da sua boca para fora. Aquilo que não edifica o homem, mas sim aquilo que mata, aquilo que te derruba. Lá em Tiago, se não me falha a memória, capítulo 3, vai falar da palavra. Ela tem poder para te erguer, mas tem poder para te matar. O que contamina o homem não é o que entra pela tua boca, não, é o que sai. Palavra de maldição, palavra sendo lançada. Esse daí não tem mais jeito. Isso aí já foi. Agora você imagina. Você vai em Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Lameque, que era pai de Noé. Você imagina se Lameque tivesse amaldiçoado o filho dele. Mas pelo contrário, ele disse o quê? Este menino vai trazer descanso para nós. Vai ser uma bênção para a nossa família. Lameque entendia que seu filho Noé era um presente de Deus, ou seja, parecia que ele estava profetizando que Noé seria e iria salvar a família e também a humanidade, que seria justo aos olhos de Deus e que não passaria pela morte de água e de luz. Profetizar dentro do nosso lar, profetizar dentro da nossa família, mesmo que as coisas estejam contrárias, profetizar. Aleluia. Profetiza. Profetizar que as coisas vão dar tudo certo. Eu profetizo que meu filho vai voltar para a presença de Deus. Eu profetizo que ele vai ser um grande músico. Eu profetizo que ele vai ser um pregador. Eu profetizo porque é lançada, as palavras são lançadas e as palavras têm poder. Então eu profetizo com a autoridade do Espírito Santo, porque você e eu temos a autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Glória a E Deus. nós temos que usar essa autoridade. Nós temos que aprender a usar essa autoridade para clamar, para buscar e para dizer: aqui eu não aceito, porque aqui é um lar sagrado. É um lar sagrado. No meu lar, toda vez que eu vou para casa da igreja, eu chego no portão e falo: Senhor, este lar, ele foi dedicado ao Senhor, foi consagrado a Ti, e aqui mal nenhum é. Não é. Aqui só entra pessoas autorizadas por Ti, porque o Senhor é o dono deste lugar. Profetizar. Profetizar. Todas as vezes
Deus. Aleluia. Profetiza! Não foi assim? Quem que Deus mandou profetizar no meio do vale de ossos secos? Ezequiel. Ezequiel deve ter olhado e falado assim, coçado a cabeça. Ih, pai, aí é impossível. Mas não. Vai lá, profetiza, Ezequiel. Maravilha! Ele não hesitou, ele foi lá, olhou tudo seco. Ele não falou assim, aqui é impossível, não. Profetizou. E o impossível aconteceu. Profetizar no meio da nossa família é a bênção de Deus. Está perto de Deus para que nós possamos ouvir, para que nós possamos falar com Deus, contar para Deus todo aquilo que tem nos afligido, Senhor. Eu não vou contar para o homem, mas eu vou contar para ti, porque tu és o meu melhor amigo. Senta do meu lado, ouve o que eu tenho para te contar. A obediência, seguir a orientação de Deus, é dizer não para os nossos próprios desejos. O texto vai dizer que Noé sempre obedecia a Deus. Peraí, dizer não para os nossos desejos, para falar na escola dominical. Às vezes, querido, o nosso desejo aflora. Às vezes, os nossos desejos carnais tentam nos dominar. Mas nós temos que estar próximos de Deus para que nós possamos o quê? Matar esses desejos. E seguir a orientação de Deus. Porque eu e você fomos separados. Fomos separados por Deus para ser embaixadores. Fomos separados por Deus para ser um ministério. Fomos separados por Deus para pregar o Evangelho. Cada um de nós temos um ministério a poder tomar conta, levar à frente. Qual é esse ministério? O teu lar, a tua casa, a tua família. Não aceite palavras contrárias no meio da tua família. Não aceite palavras contrárias no meio do teu lar. Não aceite. Não aceite. Repreenda. A autoridade do Espírito Santo está sobre você. A dependência. A dependência de Deus não é confiar. Aí nós vamos para onde? Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Aonde estava o apóstolo Paulo nesse momento? Na prisão. Passando o quê? Fome, sede, frio, machucado, humilhado, escorraçado. Mas ele não deixou a verdadeira essência. A essência de quê? De confiar naquele que podia fazer por ele. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, no momento da minha fraqueza, Deus me fortalece. No momento que eu fico mais fraco, que eu penso que eu não vou resistir, Deus me fortalece. Filipenses 4:13, pode olhar lá se quiser. Glória a Deus. Foi um contexto. Ele nunca perdeu a essência, porque ele sabia que Deus poderia fazer por ele o que o homem não faz. Jesus ele vai dizer, gente, olha, eu sou a videira, vós, as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Não é isso que é o Evangelho de João 15? Sem ele nada poderemos fazer, ou seja, sem ele nós somos o quê? Inútil. Somos apenas pó, barro. Agora, quando nós estamos com Deus, quando nós estamos na dependência, quando nós confiamos, quando nós colocamos, quando nós entregamos, quando nós estamos na verdadeira videira, quando nós estamos dando fruto para o Senhor, ei, o inferno pode até se levantar, mas ele se levanta para cair novamente, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Glória a Deus. Porque você está o quê? Na obediência e na dependência de Deus. Agora nós vamos ver Jesus, moça, como era a geração de Noé? Como era a geração de Noé? Era uma geração boa, tranquila? Era, pastor Pereira?
meia ruimzinho, o senhor ainda foi bonzinho. Como era a geração de Noé? Noé é meio uma geração perdida, dominada pelo pecado. A geração que nós estamos vivendo, parece que nós estamos vivendo a Noé, cara. Se Noé tivesse visto, ele ia botar a mão na cabeça e falar: papai, de novo não. Só que agora está pior. Então é uma geração perdida, dominada pelo pecado, distante de Deus. Distante de Deus. Noé andava com Deus, nadava contra a maré, buscava aquele que muitos deixavam de lado. Somos nós hoje. Nadar contra a maré, buscar a Deus, esse Deus que muitos não querem, que muitos não têm buscado. Mas eu oro a Deus, eu peço a Deus. Mas peraí, a minha Bíblia vai dizer que para você buscar o reino do céu e para ter acesso a Deus, você tem que estar em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para você herdar a mansão celestial, você tem que estar ligado. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Se está desligado, infelizmente, vai viver de sofrimento a eternidade. Olha que a eternidade não passa rápido não, demora um pouquinho. Noé estava no meio de uma geração perdida, dominada pelo pecado, mas em momento nenhum ele se envolve no meio dessa perdição, em momento nenhum ele deixa a sua família se envolver no meio do pecado. Ele traz a instrução para a esposa, para os filhos, desde nascido até quando grande, quando casar. Aí agora ele tem a preocupação com as netas, com os netos, de ensinar que Deus é a essência da família. Glória a Deus. Antes dele ser um grande homem, ele foi um grande pastor da sua casa. Aonde estão os verdadeiros pastores da casa, do meio da família? Ninguém dá glória. Jesus! Glória a Deus. Não tem não, aqui não tem pastor de família não. Meu Pai, ô Senhor, nós precisamos de ter essa certeza, gente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tem essas dúvidas que vocês estão tendo no coração agora, não. Tira essas dúvidas do coração. Que tristeza é essa que vocês estão deixando dentro de vocês? Acaba com isso, repreende isso. Onde vocês querem chegar com tudo isso? Com essa morridão, com essa tristeza? Decanta, subindo a sala. Vocês querem chegar onde? Casa cheia? Não vão ter. Família fincada na rocha? Não vão ter. Porque Deus quer busca. Deus quer coração quebrantado. Glória a Deus. Deus quer casamento. Deus quer coração aberto. Deus não quer tristeza, empatia, apático, não. Deus ele quer busca. O momento de buscar, o momento de acreditar, o momento é de confiar. Maravilha, Deus. Não é ele podia se entregar ao mundo, mas ele o que ele fez? Decidiu confiar, buscar. Com certeza triste ele ficou quando começou a pregar. Ficou, ninguém dava crédito. Mas mesmo assim ele não se rendeu à tristeza. Mesmo assim ele não deixou seu coração voltar, se derrubar. Mesmo assim ele não parou a sua caminhada. Ele disse: Senhor, o Senhor me chamou, eu estou aqui, eu vou até o final, até quando o Senhor quiser. Aleluia. E ele colheu das bênçãos do Senhor. Essas bênçãos que nós temos na nossa vida hoje. Vivendo numa geração perdida, pecaminosa, mas nós temos um chamado dentro de nós. Nós temos que parar e estar perto de Deus para ouvir. Nós temos que buscar, acreditar, perseverar e ir em frente, sem olhar as circunstâncias, sem olhar para trás, sem olhar o que nos cerca. Aleluia. Nós temos que buscar. Aleluia. Temos que voltar a nossa intimidade com Deus, voltar aquilo que tinha, voltar à essência. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer o que? E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação. Glória a Deus.
que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Experimentar a vontade de Deus. Maravilha, meu Deus. Experimentar a essência de Deus. Viver uma vida de busca mesmo em meio a tantas transgressões, a tanta tristeza. Pedir a Deus, Senhor, me limpa, me purifica, me tira. Tira tudo isso, Senhor, que tem me deixado apático, que tem me afastado de Ti, Senhor, me transforma novamente. Não deixe com que eu venha desistir, não deixe com que eu venha parar, não deixe com que eu venha olhar as minhas situações e parar, Senhor. Não é o momento de parar, o momento é de olhar as circunstâncias que Deus tem colocado na tua vida. E o que Deus tem colocado na tua vida? Deus vai dizer para mim e para você agora: marche, não para. Glória a Deus. Aleluia. Não para! Porque se parar, Aleluia. Faraó corta o pescoço. Diga teu povo, Moisés, que baixo. Se parar, Faraó não morre. Faraó é sanguinário. Corta o pescoço e pega o sangue. Assim é o inimigo de nossas almas. Não para. Aquele que botou a mão no verdadeiro arado, não para. Está difícil? Tá. Muito. Para todos. Para todos. Todo mundo que nós conversamos, todas as pessoas que nós conversamos, não tem nenhuma delas que fala assim: não, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não preciso de nada. Todas têm uma reclamação a fazer, todos estão passando por certa dificuldade, mas existe diferença de você estar passando pela dificuldade do que você ficar no meio da dificuldade. Passar você vai passar, vai embora, vai vencer. Agora, o que nós temos visto hoje é a pessoa que está no meio da dificuldade e fica, não quer sair, e fica. Essa luta não acaba. Deus parou de falar comigo, Deus não me ouve mais, Deus não manda mais pessoas para falar comigo. Estou esperando pessoas, filho. A Bíblia. A dificuldade está aí, a gente vai ter que passar por ela, mas é passar, não é ficar. Passar dando glória a Deus. Passar buscando. Passar adorando. Passar sendo verdadeiro crente, fiel, vestido de armadura. Não apenas usar um versículo isolado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Passa pelo que o apóstolo Paulo falou, passou e fala isso. Não aguenta. Eu quero ter a paciência de Jó. Fica com a paciência de Jó. Eu não quero. Eu não quero. Você quer mesmo? Quer, pastor? Não quero. Eu não aguento 1% do sofrimento de Jó. Eu não aguento. Eu não aguento 1% do sofrimento do apóstolo Paulo naquela cadeia. Eu não aguento. A primeira já morreu. Não aguento. Tudo posso naquele que me fortalece. E já fizeram culto. Você vê. Para você ver. Então, querido, prisões, somos nós que montamos e entramos dentro dela. O que Elias fez quando ele viu que o negócio pegou pro lado dele? Senhor, me mata! Quero morrer! Deus olhou lá de cima, coçou a cabeça e falou assim: Deus falou com ele assim: infeliz, eu te dou tudo. Você quer morrer? Eu não quero morrer, não, Não, levanta daí, rapaz. Eu não estou sozinho, não. Mas eu estou contigo, você não está me vendo, não. Bebe água e come. Bebe água. Quem é a água? Jesus. E quem é o pão? Jesus. Teu alimento, o meu alimento. Glória a Deus. Maravilha. É o nosso alimento. É aquilo que nos impulsiona a chegar aqui mesmo que a igreja vazia, adorar como se essa igreja estivesse cheia, transformando em gente. É essa a essência que Deus quer de mim e quer de você, para cumprir a promessa dele neste lugar, para cumprir a promessa dele no meio da nossa família. Essa é a essência. Aleluia. Essa é a essência que ele está pedindo de mim e de você. Glória a Quantas Deus. vezes o joelho dobrado lá em casa,
virei para minha esposa e falava assim: não me deixe mais pisar naquela igreja, eu não quero. Várias vezes eu falei com a Elaine. Elaine até andou falando com meu pai isso aí. Falei: Elaine, pelo amor de Deus,